A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso sobre a arte de pregar para crianças. Essa é a segunda parte da nossa aula. Nós estamos falando sobre os tipos diferentes de sermão para criança e nós vamos conversar agora sobre esses tipos diferentes de maneiras de pregar para as crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso curso, se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário no final dessa aula, torne esse trabalho relevante para que possamos alcançar outras pessoas. Quando nós estudamos sobre a arte de pregar para adultos, nós vamos ver que na área dos adultos existem diferentes tipos de sermão. Quando nós falamos na área infantil, também existe diferentes maneiras de pregar para as crianças. Então é muito bom você conhecer essas diferentes maneiras. Para quê, pastor? Para que eu use esses recursos, eu pregue de maneira diferente, leve a mensagem da palavra de Deus aos corações das crianças de uma maneira diferente. Existem muitos pregadores no ministério infantil que acham que pregar para criança é só usar a arte de contar histórias, mas existem outras maneiras diferentes para se pregar para as crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas maneiras diferentes de pregar para crianças. Primeira maneira que eu disse que é muito usado para quem prega para criança é contação de histórias. Então é muito comum você ver alguém que vai pregar para crianças contar uma história bíblica. Então é uma maneira muito usada, é muito importante, é uma maneira que realmente as crianças gostam, prestam atenção. Então a primeira maneira de pregar para a criança é contando uma história bíblica para a criança. O importante é que não é só contar uma história. A primeira coisa para se tornar um sermão infantil com contação de história relevante é você dominar a história. Então nós vemos muitas pessoas que vão pregar para a criança e vai contar uma história bíblica e ele não domina a história, ele não conhece realmente a história. Então o importante, se você vai usar a contação de história para pregar para a criança, primeira coisa, domine a história, conheça a história. Normalmente responda algumas perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então essas 4 perguntas você deve dominar para que você conheça realmente a história. O que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e por que aconteceu. Então use essas 4 perguntas e quando você responder essas 4 perguntas, você realmente domina aquela história que você vai contar. Então primeira coisa importante, se eu vou usar a contação de história, é dominar a história. Segunda coisa, use recursos, use as técnicas para dar vida à história. Então, quando alguém vai contar uma história, tome cuidado para se não se tornar algo monótono, algo rotineiro, mas use técnicas. Pastor, quais são as técnicas para dar vida à história? Técnica de voz, então use a tua voz. Técnica de expressão corporal, use os movimentos, técnicas de figurino, traga roupas, traga acessórios para que torne a história realmente envolvente para a criança. Então isso é muito importante. Se você deseja aprender mais da contação de história, nós temos um curso que vai te ajudar a dominar a arte de contar histórias para a criança. E por fim, aplique aquilo que está sendo ensinado. Então, contou a história, encerrou a história. Crianças, a história de hoje nos ensina acerca de tal assunto. A história de hoje nos traz tal assunto. Então, faça sempre a aplicação no final da história. Então, a primeira maneira de pregar para a criança, contando histórias bíblicas. Segunda maneira, lição objeto. O que é uma lição objeto? É quando você usa um objeto do cotidiano da criança, um objeto conhecido da criança e associa aquele objeto à lição bíblica que vai ser ministrada ao coração da criança. A lição objeto é muito usada na Bíblia Sagrada. Jesus usava muito isso. Quando Jesus está lá no monte e ele está pregando acerca do cuidado divino, ele usa uma lição objeto, quando ele diz assim: olhe para as aves, olhe para as plantas e como Deus cuida delas. Então usou algo conhecido, que as pessoas conheciam e associou aquilo que estava sendo ensinado. Outra lição objeto muito forte na Bíblia Sagrada é quando alguém pergunta: Jesus,
é lícito pagar tributos? E Jesus pega uma moeda e ele mostra aquela moeda e diz: de quem é a imagem que está nessa moeda? E as pessoas dizem: de César. E ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele usou um objeto conhecido das pessoas para transmitir uma lição bíblica. Então a lição objeto, quando você usa um objeto conhecido do cotidiano da criança, que ela conhece, e faz uma associação entre aquilo que vai ser ensinado. Então, primeiro tipo de sermão, contação de história. Segundo tipo de sermão que eu posso usar para crianças, lições objeto. Terceiro tipo de sermão, dramatização ou teatro. Fazer uma peça de teatro passando uma mensagem bíblica para as crianças. Então eu posso, num culto infantil, não ter alguém pregando, eu posso trazer uma dramatização, uma peça de teatro e vou apresentar para as crianças e através daquele teatro ensinar a mensagem da palavra de Deus ao coração da criança. Lembrando sempre, assistir uma peça de teatro vai ter necessidade de um ministro de criança no final fazer a aplicação, dizer para as crianças, ler um texto bíblico, trazer uma referência bíblica e dizer: crianças, nessa peça de teatro nós aprendemos a seguinte lição e a fazer a aplicação. Então posso usar contação de história, posso usar lição objeto, posso usar uma dramatização, um teatro, posso usar também outro tipo de pregação infantil, um teatro de fantoche com bonecos. Então eu posso levar as crianças a assistir uma peça de um teatro de fantoche. Existem várias peças para teatros de fantoche e no final desse teatro de fantoche, novamente dizendo, fazer a aplicação. Criança, nós aprendemos nesse teatro de fantoche, a lição principal foi essa, devemos aplicar. Então eu posso usar um teatro de fantoche. Outro método de pregação para criança, eu posso usar um filme ou um desenho bíblico. Então eu posso levar a criança num culto infantil para assistir um desenho bíblico, para assistir um filme bíblico e lembrando sempre, no final, o ministro de crianças vai tomar a palavra e dizer: olha, no que nós assistimos hoje, no filme, no desenho, nós aprendemos tal lição bíblica. Essa lição está baseada no texto tal, no versículo tal, e eu vou fazer uma aplicação. Então, essa outra maneira que eu posso usar para pregar para as crianças. E por fim, eu posso fazer uma exposição bíblica. Pegar um texto bíblico, ler esse texto e aplicar esse texto. Isso chama exposição bíblica. Então eu pego um texto, leio com as crianças o texto, explico o que está acontecendo e faço a aplicação. Olha, a lição bíblica desse texto é tal, nós devemos fazer isso ou nós devemos praticar isso. Então isso é muito importante. Então você pode usar esses tipos de maneira de pregar para as crianças. Você pode contar uma história, você pode usar uma lição objeto, você pode fazer um teatro, você pode trazer um teatro de fantoche, você pode assistir um desenho ou um filme bíblico e você pode fazer uma exposição bíblica. Uma coisa muito importante é você variar a maneira de transmitir a mensagem para as crianças. Isso vai ajudar bastante em cativar a atenção delas, envolver elas na pregação. Então, existem diversas maneiras de pregar para as crianças. Nós apresentamos as principais que você, meu irmão, você, minha irmã, pode usar para pregar para as crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não está inscrito no curso, o link está aqui embaixo, ou peça mais informações pelo WhatsApp 19 981 16 8012. A paz do Senhor. Amém.